Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Bom, gente, como de costume, eu vou esperar um tempinho, esperar alguns minutos aí para a galera ir entrando e já começo a explicação. Enquanto isso, vocês estão conseguindo fazer as atividades que está lá no Moodle, as atividades avaliativas? Vocês têm clicado aí para terminar todo o processo, enviar certinho? Eu percebi aí que alguns acabam não entregando por causa que só colocam a resposta e acabam esquecendo de finalizar a atividade. Tá? Então, quando vocês terminarem de responder, sempre dão aquela conferida se vocês finalizaram a atividade ou não, tá certo? Daí também, se durante a realização da atividade, durante a semana, tipo, for tendo alguma dúvida, podem, podem me questionar tanto na Agenda Edu quanto no Moodle, tá? É importante que vocês é, esclareçam as dúvidas, porque às vezes a gente acha que na explicação está tudo certo e depois vê que vocês não entenderam algumas coisas, tá certo? Então, é importante que vocês tirem as dúvidas. Esperar mais um minutinho aí e já começar a explicar. Então, galera, abram aí a apostila de vocês na página 12, né? Nós iremos começar hoje o módulo 8, que fala sobre a Guerra de Independência na América Latina, tá certo? Então, já vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, como eu falei, a gente vai começar o módulo 8, que fala sobre a Guerra de Independência na América Latina. O que a gente vai fazer hoje? Tá? Eu vou fazer uma retomada de algumas ideias relacionadas à colonização espanhola na América. Tá? Então, a gente vai retomar um pouquinho sobre a questão das grandes navegações, né, como se deu o processo de colonização na América. É, Quando possível, eu vou comparar a colonização espanhola com a colonização inglesa, tá? Porque a gente já estudou a independência dos Estados Unidos, então a gente vê, eu comentei já com vocês que tem uma pequena, uma sutil diferença no processo de colonização. Então, conforme for avançando a explicação, eu vou trazendo, né, para vocês essa. Desculpa, aqui só deixa eu acertar algumas coisas aqui para ficar mais fácil para mim, tá certo, gente? Então, conforme for tendo a possibilidade, eu vou comparando a colonização inglesa com a colonização espanhola. Era isso que eu estava falando a última vez, né? E então, mais para o finalzinho da aula, a gente vai chegar até Simão Bolívar, né? Então, quando a gente vai falar sobre a independência da América, né, da América Espanhola, é importante entender que a gente tem basicamente aqui três grandes movimentos, tá? Porque a forma como a região do México se separa é de um jeito,
A forma como a região da Colômbia também vai ter dados de outro, a Argentina de outro, então a gente tem algumas ideias diferentes. Então, já aproveitando aqui a questão da comparação, se nós formos pegar, desculpa, se nós formos pegar, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, é meio que uma coisa, um projeto único. Você tem uma ideia única entre as 13 colônias para se tornarem-se independentes da Inglaterra. Já a gente vai ver que o cenário da Espanha, das colônias espanholas na América, é bem diferente, né? Então, a gente vai trabalhar isso, tá certo, gente? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta, deixar tudo no esquema certinho. Então, para nós falarmos sobre a colonização da América, nós temos que voltar lá para o século XV, lá para o século XVI, quando nós temos as grandes navegações, tá? Voltando aí mais um pouquinho, por que acontecem as grandes navegações? Porque nós temos, por um período da história, as cruzadas. Tá? Nas cruzadas é formado o reino latino no Oriente. Tá? E a partir dali, os europeus eles começam a traçar rotas de comércio com as Índias, tá? Com a região que eles chamavam de Índias, que era, era uma região da Ásia que engloba o que a gente conhece hoje como Índia, propriamente dita, e a China. Então, essa região era aquilo que eles chamavam de região das Índias. Tá? Por que foi importante as cruzadas para o comércio europeu? Porque com as cruzadas e com a criação dessas rotas para o Oriente, o Oriente trouxe para o Ocidente, ou trouxe para a Europa, algo que a Europa não tinha, como especiarias, o tecido da seda, a porcelana, entre outros produtos, nessa região acabavam sendo baratos pela abundância que se tinha, e quando era levado para a Europa, era vendido num preço absurdo. Tá? Então, por exemplo, açúcar, essas coisas assim, eram considerados artigos de luxo na sociedade europeia da época. Então, com o reino latino, você tinha então o domínio, né, dos europeus do mar Mediterrâneo, que facilitava rotas marítimas e a rota de comércio, né, para o Oriente, né? Que essas rotas, né, ficaram mundialmente conhecidas como as rotas da seda, né? A rota da seda, que ligava então as Índias até o mar Mediterrâneo. Só que com o final das cruzadas, os muçulmanos, né, em especial os turcos otomanos, eles vão pegar e vão dominar toda aquela a região da Constantinopla, vão derrubar o Império Bizantino e a partir daí eles vão controlar o mar Mediterrâneo. Aqui, deixa eu responder aqui, me perguntaram aqui, a relação à recuperação. Quem ficou de recuperação, eu já mandei a atividade, tá? Eu já mandei a atividade para alguns, eu já até, que já me enviaram a atividade de recuperação, eu já até lancei ontem a nota no Galileu, tá? Aí, Davi, dá uma confirmada que se você não recebeu uma atividade, provavelmente você não ficou de recuperação, tá? Mas depois da aula eu vou olhar de novo o Galileu e confirmar, mas se eu não me engano, você não tinha ficado de recuperação, tá? Mas para aqueles que precisaram aí de alguns pontos para fechar a nota, eu mandei já a atividade via Agenda Edu. Então, voltando aqui ao que eu estava falando,
Então, os turcos otomanos acabam controlando o mar Mediterrâneo. Então, eles começam a cobrar pedágios é, para os comerciantes europeus poderem usar os portos que eles dominavam. Né? Então, a fim de buscar novas rotas de comércio para as Índias, os europeus, as grandes nações europeias aqui, nesse caso, Espanha e Portugal, vão financiar as grandes navegações. Professor, mas por que Espanha e Portugal? Porque justamente Espanha e Portugal foram os primeiros países a estruturar, a consolidar o seu território nacional, né? Até mesmo a se estruturarem enquanto monarquias absolutistas. Tanto que a gente vai ter em Portugal a famosa Escola de Sagres, né? Que é uma escola propriamente dita de navegadores, tanto que Cristóvão Colombo ele frequentou essa escola de Sagres. E como um desdobramento da, das grandes navegações, nós teremos o descobrimento da América com Cristóvão Colombo. Lembrando que Cristóvão Colombo acreditava que indo em linha reta, porque a teoria dele, ele partia da teoria de que a Terra era redonda, contrariando a teoria da época, então, que eles acreditavam na Terra plana, mas então, Cristóvão Colombo, a partir da sua teoria de que a Terra era redonda, ele pega e fala, olha, se eu viajar em linha reta, se eu não ficar fazendo um monte de voltas, como essas pessoas, como os outros navegadores estão fazendo, eu vou chegar mais rápido à região das Índias. Né? Então, nós sabemos aí que a Espanha vai acabar financiando, a coroa espanhola vai acabar financiando essa expedição de Colombo, e Colombo ele descobre um novo mundo, tá? Que posteriormente vai ser chamado de continente americano. Aí começa a ter um conflito de interesses entre Portugal e Espanha, para ver quem que iria explorar, conquistar e dominar aquele território. Aí, então, a Igreja Católica acabou sendo a intermediária na resolução desse conflito. Então, o Papa da época, Alexandre VI, ele vai e articula um acordo, possibilita um acordo entre Portugal e Espanha, no qual eles passam a traçar uma linha imaginária chamada Meridiano de Tordesilhas, e tudo que ficasse a leste desse meridiano seria seria por direito território da Espanha, ou seja, a Espanha que exploraria e obteria lucro com aquele território. E tudo que ficasse a leste seria de Portugal, tudo que ficasse a oeste seria da Espanha, tá certo? Então, esse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, tá certo? Então, a partir desse acordo, a Espanha ela fica com a maioria da Europa, da América, né, para explorar, e Portugal acaba ficando com um pedaço da América e basicamente com a África quase que em sua totalidade, ok? Aqui, gente, nós podemos já perceber uma das primeiras diferenças entre a colonização inglesa e a colonização espanhola, tá? No qual que, se nós pegarmos o cerne da colonização espanhola, ou em outras palavras, o núcleo, né, da motivação dos espanhóis para colonizar a América, já era a obtenção de lucro, tá? Porque eles financiam essas expedições justamente para poder fazer comércio com as Índias. Então, quando eles chegam nesse novo continente, eles primeiro há a possibilidade de estabelecer um comércio. Aí, o que acontece? Eles percebem, né, que os nativos daquela região, né, ou melhor dizendo, que essa região é muito rica no minério precioso, que é o ouro.
e que para os nativos daquela região, o ouro tinha um outro significado, tinha uma outra valorização. Tá? Então, essa é a primeira característica em relação à colonização espanhola. É uma colonização que tem como objetivo o enriquecimento da coroa espanhola. Já se nós pegarmos a colonização inglesa, o cerne, um dos principais motivos para que os ingleses saíssem do seu território e fossem para tentar a vida no Novo Mundo, ou seja, na América, foi justamente a perseguição religiosa, a situação política na qual a Inglaterra estava. Então, os primeiros colonos, eles não vieram inicialmente buscando o lucro. Posteriormente, a Inglaterra começa a desenvolver essa visão de lucrar com as suas colônias, tá certo? Mas é posterior, tá? Já a Espanha, e nesse caso também Portugal, desde seu início, queriam obter lucro com as suas novas colônias, tá certo? Então, para maximizar os seus lucros, a Espanha tanto a Espanha quanto Portugal, aqui, gente, no modo geral, todos os conquistadores vão obrigar as colônias a fazerem isso, tá? Mas aqui, de modo mais incisivo, foi Portugal e Espanha. Porque a gente já viu que a Inglaterra, o pacto colonial era meio frouxo. Então, a Espanha e Portugal, já logo de início, no início da sua colonização, obrigaram as suas colônias a aceitarem uma coisa chamada pacto colonial. Nesse pacto colonial, determinava que a colônia só poderia manter relações comerciais com a metrópole. Como assim, professor? Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Pelo pacto colonial, tá, as colônias da Espanha, elas só poderiam fazer comércio com a metrópole. Ou seja, nesse caso, por metrópole entende-se Espanha. Se nós estivéssemos falando do Brasil, por metrópole se entenderia Portugal, tá? Mas no caso, como a gente está falando aí, então, da região como Argentina, Paraguai, por aí vai, eram colônias da Espanha. Então, a metrópole, ou seja, a Espanha, ela determinava as relações econômicas, na qual, então, as suas colônias só poderiam vender as mercadorias para comerciantes espanhóis, ou com autorização da coroa espanhola. E, em contrapartida, os colonos também só poderiam importar produtos de comerciantes autorizados pela coroa. O que acontecia aqui? Como, então, a coroa ela determinava como, então, a metrópole ela determinava a relação econômica, ela comprava o produto muito abaixo do valor de mercado e o vendia com um valor mais elevado em relação ao valor de mercado. Como assim, professor? Vamos lá, então. Vamos pegar que logo de início os caras buscaram fazer a exploração do ouro, né? Extrair o ouro. Então, vamos pensar aqui que eu vou vender o ouro. Eu sou um colono, eu moro aqui na Argentina, explorando o ouro, e eu quero vender o meu ouro, eu tenho que vender meu ouro para a Espanha, para a coroa espanhola. Aí, vamos considerar que a grama do ouro vale R$ 100, ok? O que a Espanha ela fazia? Para aumentar o seu lucro,
ela comprava o ouro por R$ 10 a grama. E eu não poderia falar nada, porque eu não poderia vender o ouro para nenhum outro, para ninguém, mas além de comerciantes autorizados pela coroa espanhola. Então, esses comerciantes, eles tinham a determinação de poder cobrar o valor que eles quisessem na hora de comprar. Então, daí vamos lá. Beleza. Fui lá e comprei esse ouro. Vamos supor, então, que agora a Espanha está vendendo esse ouro. Eu acho que com ouro não fica muito fácil esse exemplo, tá? Porque compra e venda de ouro é mais complicado. Mas vamos usar, o açúcar, então, tá? Aí, então, eu preciso comprar o açúcar. Eu tenho que comprar o açúcar de quem? De um comerciante autorizado pela coroa espanhola. Aí, o que que acontece? Se o valor da... Vamos lá, o valor de mercado, mantendo lá o valor de R$ 100, tive que vender para a Espanha por 10, tá? Aí, então, eu vou comprar de novo esse açúcar, tá? Ou algum outro colono vai comprar o açúcar, ele acha que ele vai pagar R$ 10, que é o valor que foi vendido? Não. Ele acha que ele vai pagar R$ 100, que é o valor de mercado? Não. O que, que a Espanha pode determinar? Olha, então, se vocês querem comprar o meu açúcar, e já que vocês só podem comprar o açúcar de mim, eu vou vender a grama por R$ 1.000. Tá? Então, ela comprava o produto, a mercadoria, com preço muito abaixo do valor de mercado e acabava vendendo o produto, a mercadoria, com um valor acima do valor de mercado. Tá? Então, o pacto colonial, a gente pode defender aqui que era uma relação unilateral entre metrópole e colônia, porque quem determinava essa relação era a própria metrópole. Bom, continuando aqui. Gente, até aqui, então, alguma dúvida? Lembrando que aqui eu só estou retomando conceitos básicos que vocês já viram, beleza? Então, vamos lá, dando sequência. Aí, minha gente, uma coisa que vocês precisam ter em mente é que todo o processo de colonização, que é uma coisa que eu já falei anteriormente, mas isso precisa ficar enraizado em vocês. Todo o processo de colonização espanhol tem como meta a otimização do lucro, tá? Obter a maior porcentagem de lucro possível. Então, a, a sociedade colonial, né, da América vai ser uma sociedade escravista ou escravocrata, tá? Eles vão utilizar principalmente, ou melhor dizendo, basicamente, eles vão utilizar a mão de obra escrava. Inicialmente, essa mão de obra escrava era dos índios. Era utilizada a mão de obra escrava dos índios. Tá? Então, a gente tem essa característica, uma das principais características, né, no início da colonização da América foi a própria exploração dos nativos americanos, né, aquilo que a gente chama dos índios, né, dos indígenas. Inicialmente com a mão de obra, com trabalho forçado. Tá? Posteriormente, por uma série de conflitos entre os colonos e os interesses da Igreja Católica, nós teremos que, entre aspas, abandonar a mão de obra indígena e vão passar a adotar a mão de obra escrava negra, né, oriundos da África. Ok? E dentro dessa questão da exploração indígena, destaca-se aqui dois sistemas que foram adotados pela Espanha. Né? O primeiro deles era o sistema de Mita. Então, nesse sistema, o que acontece? A primeira coisa é que a Espanha ela usou o sistema de capitulação. Capitulação. Então, o que acontecia?
vamos lá, descobriu-se todo o continente americano, a Espanha ela começou a desenvolver um projeto de colonização. Ela despachou à torta e direita as pessoas que iam colonizar? Não. O que ela fez? A coroa, primeiro, ofereceu pedaços de terras, tá, para quem quisesse comprar. Então, eu comprar, na verdade, assim, a colônia era da Espanha, ou seja, o território pertencia ao rei da Espanha, ok? Mas o rei da Espanha cedia uma porção de terra, ou melhor dizendo, arrendava uma porção de terra para um colono poder explorar. Então, vamos lá. Está lá o rei da época. Aí chegaria o Fernando, um exemplo aqui, e falasse, assim, olha, então eu tenho aqui vamos colocar lá, 100 mil reais, eu quero comprar eu quero arrendar ou comprar, entre aspas aqui, tá, dentro da ideia que eu estou querendo mostrar para vocês, né, uma porção de terra na América, tá, eu quero explorar aquela região, tá. Então, o que eles faziam? Beleza, dava-se então um título para esse cara e falava que tal região era dele. Tá? E ali naquela região ele poderia utilizar tanto a mita quanto a encomenda. O que era a mita? Tá? Então, a mita, os índios eram escalados por sorteio para uma temporada de serviço compulsório. Compulsório entende-se aqui, basicamente, como escravos. Eles recebiam uma baixa compensação salarial pelo trabalho desenvolvido nas minas. Após o fim da jornada, ainda recebiam uma quantidade de minério conhecidas como pártido. Tá? Então, esse foi o sistema da mita. E a encomenda concedia o direito de escravizar certo número de indígenas, além de explorar ouro, mediante a pagamento de tributos à coroa. Então, eu pagava para a coroa um valor X por um determinado período, e esse valor permitia que eu pudesse utilizar, então, os índios que estavam, um número determinado de índios que estavam dentro das minhas terras. Tá? Esses foram os principais sistemas de exploração utilizados pela coroa espanhola. E, além de tudo, era necessário, então, fazer uma divisão territorial para melhor administrar as suas colônias. A Espanha, então, diferente, então, de Portugal, diferente da Inglaterra, a Espanha vai adotar o sistema de vice-reinados. Portugal adota o sistema de capitanias hereditárias, a Espanha adota o sistema de vice-reinados e a Inglaterra adota o sistema de colônias mesmo. Se a gente pegar assim, cada pedaço lá dos Estados Unidos, dos estados originais, né, eram colônias autônomas. Tá? Então você tinha as 13 colônias que tinham a sua independência determinada em relação a outra colônia. Tá certo? Então você tinha lá a colônia de Nova York, a colônia de Carolina do Norte, Carolina do Sul, então eram colônias, não eram vice-reinados nem capitanias, eram colônias. Tá? Então a gente já tem essa diferença. Então, a Espanha ela divide a América em 4 grandes vice-reinados. O vice-reinado do Rio da Prata, o vice-reinado da Nova Granada, o vice-reinado da Nova Espanha e o vice-reinado do Peru. Outros territórios que não tinham um tamanho muito grande, né, não tinha uma extensão territorial muito grande para serem considerados vice-reinos, foi adotada a terminologia como capitania geral. Tá? Então, eu não tinha um vice-rei, eu tinha uma outra pessoa subordinada à coroa. Então, é interessante colocar aqui, então, isso. O vice-rei, ele era uma pessoa subordinada à coroa espanhola, diretamente à coroa espanhola. E o vice-rei, ele era a autoridade máxima dentro do território que ele comandava. Tá? Ele só obedecia diretamente ao rei. Tá? Se eu não me engano, nesse caso, as capitanias gerais, elas tinham governadores ao invés de vice-reis, beleza? E o governador se submetia a um vice-rei, se eu não me engano. Era mais ou menos assim que acontecia. Tá certo, gente? Continuando, então.
Então, aqui nesse mapa, nós temos, né, a divisão da América Espanhola. Então, aqui, né, o vice-reinado do Rio da Prata, o vice-reino do Peru, o vice-reino da Nova Granada, tá? E o vice-reino da Nova Espanha. Daí, como eu falei, alguns territórios menores recebiam o título de capitanias gerais. Então, a gente vai ter a capitania geral da Guatemala, o Chile foi uma capitania geral, tá? A Venezuela também era uma capitania geral. Para o que nos interessa hoje, nós pegaremos essa região aqui, que pega a a capitania geral da Venezuela e o vice-reino da Nova Granada, beleza? Para o que nos interessa hoje. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar a independência da região do Rio da Prata, tá? E também da Nova Espanha, que é a independência do México. Isso é tema para as próximas aulas. Mas hoje será essa região aqui que nós iremos ver, a independência dessa região aqui. Tá certo, gente? E aí, então, antes de começar a falar sobre o o processo de independência dessas regiões, nós precisamos aqui é, trabalhar como é que estava dividida a sociedade nas colônias é, europeias, tá? Como é que estava estruturada, né, socialmente essas colônias espanholas, desculpa. Então, ao topo da pirâmide, ou seja, no topo da hierarquia, nós temos os peninsulantes, que eram os europeus originais. Eu já explico por que eu vou usar essa terminologia de europeus originais. Depois nós teremos os crioulos, que são os filhos dos europeus, nascidos na América. E aqui, então, nós temos os mestiços, que também serão filhos dos europeus, com índios ou negros, nascidos na América também. E abaixo da estrutura social, nós temos os escravos. Então, vamos lá. Por que eu usei o termo europeus originais? Tá? Então, os peninsulantes, eles são os colonos. Ele saiu da Europa, no caso, ele saiu da Espanha e foi colonizar e foi morar em uma região da América. Tá? Então, ele é nascido na Europa, tá? Ele pode até ter toda a sua criação na Europa, mas ele sai da Europa e vai para a América. Então, eles recebiam o nome de peninsulantes. Aí, depois, nós teremos os crioulos. O que acontece? Os crioulos são filhos de europeus. Tá? Então, a gente pega aqui. Vamos supor, eu moro na Espanha, saí com a minha mulher, mas a minha mulher estava grávida e o meu filho nasceu na América. O meu filho ele vai ser considerado um crioulo, tá bom? Eu conheci, me casei vamos supor, eu vim para a América, conheci uma mulher que também veio da Espanha ou de uma outra região da Europa, me casei com ela me casei com ela aqui e tive meu filho aqui. Meu filho é crioulo, tá? Então, os crioulos, isso é importante, são filhos de europeus com europeus. Tá? Então, por exemplo, de espanhóis com espanhóis, de espanhóis com portugueses e por aí vai. Tá? Nascidos
na América. Por que tem essa diferenciação? Justamente porque na América Espanhola, os únicos que poderiam ocupar cargos eram os peninsulantes. Tá? Então, os únicos que poderiam ocupar cargos eram esses carinhas aqui. Tá? Os crioulos, eles pertenciam a uma elite, tá? Porque eles eram filhos desses donos de, vamos colocar assim, donos de engenhos, entre aspas, aqui, desses comerciantes, desses caras que faziam a exploração do ouro. Vamos lá. Gustavo, você pediu para falar? Professor, foi sem querer aí, desculpa. Ah, tá, então. Só para... Ela fugiu aqui, mas não tem problema. Então, como eu estava falando aqui, né? Só os peninsulantes poderiam ocupar cargos públicos. Os crioulos, mesmo sendo filhos desses carinhas aqui, tá? Eles não poderiam ocupar cargos públicos, tá? Porque eles eram vistos não mais como europeus, tá? Eles eram vistos como americanos, né? E se a ideia era dominar, conquistar, um americano ele não poderá ter cargo público. Os únicos que podem ter cargos públicos são os próprios espanhóis, vamos colocar assim por dizer. Então, mesmo tendo sangue espanhol, né, no caso que a gente está adotando na América Espanhola, né, mesmo vou colocar assim, entre aspas, tá? Mesmo sendo considerado um puro sangue europeu, só pelo fato de ele ter nascido na América, determina que ele não pode ocupar cargos públicos. Mas eles são membros de uma elite. Por quê? Eles são filhos dos ricos. Entre aspas não, né? Porque esses carinhas aqui acabam se enriquecendo com a exploração do ouro, a exploração do comércio e por aí vai. Então, esses caras aqui possuem dinheiro, tá? Esses carinhas aqui vão possuir dinheiro. Diferente, por exemplo, daqui dos mestiços. Porque os mestiços, como eu falei, eles são filhos dos europeus e podem até mesmo ser filhos de crioulos, tá? Mas geralmente com índios, né? Ou com as índias, com as negras, com as escravas negras, tá? Então, aqui, se os crioulos não podiam ter acesso a cargos públicos, os mestiços ainda mais. E, geralmente, né, os mestiços eram considerados filhos bastardos, né? A maioria dos pais que tinham filhos mestiços não acabavam assumindo os filhos, né? No Brasil, a gente pode pegar aqui, por exemplo, os capitães do mato, que acabavam sendo filhos mestiços, e por aí vai. Gente, só uma observação importante, que é cuidado ao utilizarem o termo crioulo, principalmente por causa do português. Se você estiver falando crioulo com dois S, você está falando a palavra com a origem espanhola que determina isso que eu acabei de falar. Mas crioulo, no caso, com um L só, e que era o jeito como os portugueses usavam, se refere é uma forma pejorativa para você se referir a um negro, tá? Aqui no Brasil. Então, não usem a palavra crioulo aqui no Brasil com um L só, porque você está usando uma expressão racista, tá certo? Então, aqui estava estruturada a hierarquia, tá, social na América Espanhola. Então, só retomando, os peninsulantes europeus, né, vai ser uma redundância, né, mas europeus oriundos da Europa, tá, europeus originais, vieram então para a América, e esses caras estavam no topo porque eles poderiam ocupar cargos públicos. Daí, depois, abaixo deles estavam seus filhos, tá? que eram ricos também, que possuíam dinheiro, possuíam um certo poder de influência, mas não podiam ocupar os cargos na base da sociedade. Então,
Nós temos os mestiços na base da base, ou seja, no subsolo do rebaixamento, nós temos aí também os escravos, dentro dessas estruturas. Miguel, também foi sem querer que você tinha pedido para levantar a mão? Miguel, tinha aparecido. Deixa eu ver. Ah, beleza, então. Então, o que acontece? A independência da América Espanhola, ela é motivada pelos crioulos, tá? Justamente porque você tem uma motivação econômica aqui, tá? Aqui, a motivação é livrar-se da intermediação espanhola, ou em outras palavras, então o que acontecia? Pelo fato dos colonos serem obrigados a aderirem ao pacto colonial, né, eles tinham, então, como intermediária nas relações comerciais a coroa espanhola. Tá? Então, os crioulos que eram comerciantes, tá, lembra que eu falei, eles possuíam dinheiro, eles eram homens livres, a única coisa que na estrutura social é que eles não poderiam ocupar cargos. Tá? Então, que eles começam a analisar? Que não é interessante para eles terem a coroa espanhola como sócios, entendeu? Porque, na verdade, eles acabam mais perdendo dinheiro do que ganhando. Aí, então, inspirado pelo ideal de liberdade, né, que é um ideal iluminista, eles vão buscar, então, eles vão se mobilizar para procurar a independência das colônias americanas, das colônias espanholas dentro da América, tá? Então, se nós pegarmos aqui o movimento de independência das colônias espanholas, é um movimento elitizado, tá certo, gente? Eu falo isso porque já é uma diferença em relação ao movimento feito nos Estados Unidos. Se vocês pegarem as 13 colônias, é meio que um movimento popular. O povo, numa forma geral, das colônias, estavam insatisfeitos com a situação com que a Inglaterra estava tratando eles. Nesse caso aqui, na América Espanhola, não é um movimento popular, né? Não é um movimento para todo mundo, é um movimento, né, que vem de baixo para cima, que vem que vem de cima para baixo, que vem das elites e é levada ao povo. Tanto que o próprio conceito de liberdade vai ser um conceito muito caro para esse movimento. Caro por quê? Como eu falei, a gente vai ter diversos processos de independência. Então, por causa desses diversos processos de independência, nós teremos também diversos conceitos de liberdade. Então, é por isso que eu falo para vocês a importância que é vocês lerem os textos. Beleza? Então, aqui, ó, no texto da página 12, traz aqui para vocês a questão dos crioulos, né? Por que eles buscaram a independência, né? Por que eles motivaram a luta pela independência? Aqui já na página 13, né, tem isso que eu abordei com vocês, a questão da liberdade para a América, né? Então, os diversos conceitos de liberdade. Tá? Então, esse texto aqui ele aborda os diversos conceitos. É importante que depois vocês façam a leitura em casa. E aqui agora eu vou começar a trabalhar com vocês a independência da Gran Colômbia. Beleza? Então, quando nós vamos falar sobre a independência da Gran Colômbia, nós estamos aqui tratando desse carinha chamado Simão Bolívar. Tá? Professor, é Simão Bolívar ou é Simão Bolivar? Eu já escutei as duas pronúncias. Eu adoto a pronúncia do Simão Bolívar.
né? Mas eu já escutei gente falando Simão Bolivar. Aí vai ao seu critério, tá? O que acontece? Ele vai atuar naquela região que eu falei, da Nova Granada e da Venezuela, que é essa regiãozinha aqui, tá? Então, ele vai promover a independência dessa região. Só que aí, essa região vai passar a se chamar Gran Colômbia. Tá meio feio para ver inicialmente, mas só para vocês terem uma ideia. Então, não vai mais o vice-reino de Nova Granada e a capitania geral da Venezuela deixam de existir quando se tornam independentes e passa a existir a Gran Colômbia, beleza? Mas vamos lá, voltar para o slide, entender um pouquinho das motivações de Simão Bolívar. Então, Simão Bolívar, ele era um crioulo, tá? Então, aqui, ó, importante ressaltar isso. Só que o projeto dele, ele buscava agradar tanto os crioulos quanto a camada popular. A gente pode falar que a visão dele de independência era conservador barra revolucionário. Por quê? A região da Venezuela, ela tenta, os crioulos da região da capitania da Venezuela, eles, em 1911, eles elaboram uma constituição, mas só que essa constituição, ela tem um caráter totalmente conservador. Tá? Ela mantinha a escravidão, ela mantinha os privilégios sociais dos crioulos. Tá? Então, ela mantinha ainda uma visão bem conservadora em relação às tradições e os costumes coloniais. Mas essa revolta acaba sendo reprimida pela coroa espanhola. Tá? Então, inicialmente, essa revolta da Venezuela, tá? Da capitania da Venezuela, acaba sendo derrotada. E Simão Bolívar, ele estava presente nessa primeira revolta. Com o passar do tempo, ele amadurece as suas ideias, começa a tomar uma importância, começa a ter uma importância política, né, na região. Ele se torna uma grande figura, né, da luta pela independência, e ele vai mais para frente elaborar uma nova Constituição, na qual ele vai unir esse critério conservador que os crioulos queriam. Tá? Então, aqui, lembrando que as ideias conservadoras eram oriundas dos crioulos, mas ele vai entender que é necessário pensar um pouco, né, na população no modo geral. Então, ele vai também acrescentar um viés revolucionário. O que seria esse viés? Permitir a abolição da escravidão, permitir tirar um pouco dos privilégios que os crioulos tinham. Tá? Então, ele adota aí o caráter revolucionário. E o principal, Simão Bolívar, ele vai estabelecer a visão da criação de um novo território chamado Gran Colômbia. Tá? Só que esse território, diferente do que alguns crioulos queriam, não seria uma nova monarquia dentro da América. Seria adotado um modelo republicano. Então, isso é importante. Simão Bolívar, ele defende a ideia do modelo, que os países que se tornassem, as colônias que se tornassem independentes, deveriam se tornar republicanas. Tá? Essa ideia vai aparecer aqui no texto, numa carta que ele escreve, que é a carta da Jamaica, escrita em 1815, que é esse texto da página 15 de vocês, que também vocês devem ler. Que ali ele apresenta a ideia, né, do porquê que ele defende o modelo republicano. Que ele acha que o modelo republicano ele preserva melhor as de liberdade, tal como os crioulos americanos queriam. Que se adotar uma monarquia,
seria, entre aspas, fazer a mesma coisa, porque a monarquia, na visão dele, tem como base, a monarquia vai ter como base expansão territorial. Então, quando eu faço essa expansão territorial, eu acabo também criando colônias, né? Acabo explorando um outro povo. Então, a região da Gran Colômbia, só para finalizar, gente, acaba conseguindo a sua independência, mas em 1831, então observe aí que, se a gente pegar, o Brasil já tinha se tornado independente nessa época, a gente vai ter uma ruptura entre a Gran Colômbia e a Gran Colômbia vai formar três repúblicas, que será a Colômbia, a Venezuela e o Equador, tá certo? Então, Simão Bolívar, ele foi o responsável pela independência da Colômbia, Venezuela e Equador, tá certo, gente? Então, aqui eu encerro a explicação. Alguma dúvida? Então, lembrando aqui, a gente chegou a trabalhar até Simão Bolívar. Beleza? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a independência da região do Rio da Prata e a independência do México. Dúvidas, questionamentos, aflições, um de cada vez, por favor. Então, gente, não tendo maiores dúvidas, tá? Agradeço aí a participação de vocês e já me despeço por aqui, então, tá bom? Uma boa semana aí para vocês, bons estudos. Abraço, viu, galera? Tchau, tchau.